Olá, querido amigo, querida amiga. Nós estamos aqui no nosso penúltimo dia de estudo da lição da Escola Sabatina e é um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa aprender um pouco mais. A lição da Escola Sabatina dessa semana, ou melhor, dessa semana ela vem falando sobre a relação entre educação, novos céus e nova terra e sobre a nossa vida nesse mundo. Já aprendemos muitas coisas boas e hoje a lição ela traz como assunto o grande professor. Ao longo de todos os evangelhos, Jesus por diversas vezes é chamado de mestre. Quando você lê os evangelhos, você vê que de fato Jesus foi um grande professor. Ele ensinou de maneira que era muito simples para as pessoas entenderem. Ele usava o dia a dia das pessoas. Como você sabe, na época em que Jesus viveu, na cultura em que Jesus viveu, era uma cultura agrícola, onde as pessoas eram muito envolvidas com a terra, com a plantação, com a criação de animais. E Jesus, ele olhava para a realidade ao redor dele e da realidade onde ele estava, ele tirava lições simples, mas ao mesmo tempo profundas. Muitas parábolas de Jesus têm a ver com isso. Jesus então falou para aquelas pessoas que um homem saiu a semear e semeou boa semente. Mas no meio da noite outra pessoa, um outro homem, um homem mau veio e semeou o joio. Aquilo era muito comum naquela época. Ao longo do seu ministério, Jesus usou diversas parábolas que falavam diretamente à realidade dos seus dias. Uma outra parábola que vem à minha mente é que Jesus ele disse, olha os lírios do campo, eles não se preocupam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha os pássaros, não colhem, não plantam, não semeiam, não ajuntam, mas nunca lhes falta o alimento, porque Deus lhes dá. Será que vocês não são mais importantes para Deus do que pássaros? Ao longo do seu ministério, Jesus ele utilizou-se de diversos momentos, diversas realidades da época em que ele viveu para que ele pudesse ensinar as pessoas, mostrando que talvez nunca nenhum professor foi tão além ou tão simples ao mesmo tempo profundo quanto Jesus. E essa realidade de Jesus como professor, ela se estenderá por toda a eternidade. Ao longo de toda a eternidade, poderemos aprender aos pés, não somente do maior professor de todos os tempos, mas do nosso próprio Criador, o próprio Jesus, que com suas próprias mãos criou a nós, seres humanos, e irá revelar para nós cada um dos nossos mistérios, cada momento em que nós passamos em nossa vida, que nós não entendemos o porquê, a perca de um ente querido, um emprego dos sonhos que não deu certo, a viagem dos sonhos que não deu certo, a pessoa querida que não veio ou que veio, mas se foi. Nós vamos entender cada um desses dilemas aos pés do grande professor, aos pés daquele que irá nos ensinar por toda a eternidade. Teremos o privilégio de aprender com Jesus cada ponto complexo do plano da salvação. Porque Deus, por exemplo, não protegeu Abel da morte, mas escolheu proteger Caim. Porque que Deus muitas vezes mandou matar pessoas que aparentemente, aos nossos olhos, não eram tão inocentes assim, embora a Bíblia ali deixe claro que eram culturas perversas, mas Deus irá explicar cada momento, cada ponto complexo da história receberá das palavras ou da boca do próprio Cristo sua explicação e poderemos ali então ter todas as nossas dúvidas sanadas, todo o nosso conhecimento aumentado e a melhor de todas as coisas, poderemos aprender acerca do Deus que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe. E que hoje você possa aprender aos pés de Cristo, a ser uma pessoa mais calma, mais paciente, mais humilde, a ser uma pessoa menos egoísta, mais amorosa, que todos nós possamos aprender com o exemplo maior que foi a vida de Cristo e sua vida em serviço da humanidade. Deus te abençoe. Nos vemos amanhã para o nosso último estudo.